Olá, bom dia, prezado ouvinte. Quero cumprimentá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos começar mais um dia na presença de Deus, com o coração sensível, aberto para ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer e também nos apropriarmos da palavra que nos transforma, que faz a nossa vida ter sentido, propósito, e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Que Deus possa estar bem presente no seu coração, com sua família, e que todas as suas necessidades em Cristo possam estar plenamente satisfeitas. Hoje, para a nossa denominação batista, é um dia muito especial. É o dia da Escola Bíblica Dominical. Nós chamamos de EBD. A Escola Bíblica Dominical é muito conhecida nas igrejas por ser uma fonte de educação cristã e uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual. Trata-se de uma importante prática para o aprendizado, pois ajuda o cristão a ter mais conhecimento sobre as Escrituras e as suas práticas no dia a dia. Este processo de educação e desenvolvimento passa por várias etapas. Em uma delas, por exemplo, os professores ensinam as técnicas para o estudo bíblico e orientam sobre o comportamento dos cristãos fora e dentro da igreja. A escola dominical, ela imprime um caráter indelével na alma daqueles que são seus frequentadores assíduos. As lições ali aprendidas com os irmãos mais experientes, mais sábios, ou mesmo jovens que possuem o dom de ensinar, nos acompanham a vida inteira. Naturalmente, o despertamento ministerial de cada cristão, bem como o chamado para o ministério pastoral, passam pela frequência habitual nessa escola bendita. Claro que, como todo processo pedagógico, precisamos sempre atualizar e aperfeiçoar os professores e o conteúdo programático, desde que a substância do conteúdo manifeste o Evangelho e o senhorio de Cristo sobre a criação. Um cristão que não valoriza e nem participa da escola dominical empobrece uma parte importante do seu caminhar com Cristo e renuncia, não sem prejuízos, uma parte preciosa para a formação da sua piedade, ética e aprimoramento ministerial. Os pais que por negligência ou preguiça não trazem os filhos desde a mais tenra infância para aprender de maneira lúdica e graciosa os fundamentos da vida cristã, abrem mão de uma preciosa promessa bíblica que nós encontramos em Provérbios 22, verso 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu confesso que, particularmente, eu sou grato e sou eternamente reconhecedor do valor e da importância da escola bíblica dominical na minha vida. Porque desde bem pequeno, desde criança, bebê, meus pais sempre me levaram na escola bíblica dominical. E foi ali que eu pude desenvolver os dons, as habilidades, foi ali que eu pude aprender a respeito do caminho que é Jesus. E fez toda a diferença na minha formação, na minha vida, no meu caráter. Prezado ouvinte, a escola bíblica dominical é um espaço dedicado ao ensino e aprendizado da palavra de Deus, onde cristãos de todas as idades se reúnem para estudar a Bíblia e aprofundar a sua fé. Por isso, a IBD ela é de suma importância para o desenvolvimento espiritual do cristão, fundamentando-se nas Escrituras Sagradas. O que nós podemos tirar de proveito na escola bíblica dominical? Nós temos o crescimento espiritual. A Bíblia nos ensina
que o crescimento espiritual é fundamental para a nossa caminhada com Cristo. Em 1 Pedro 2,2, somos exortados a desejar o leite espiritual puro para que possamos crescer na salvação. E a escola bíblica dominical é um espaço onde os cristãos podem se alimentar da palavra de Deus, fortalecendo sua fé e aprofundando sua compreensão das Escrituras. Ao frequentar a IBD, o cristão desenvolve uma base sólida para enfrentar os desafios da vida e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Uma outra coisa que nós levamos como preciosidade para a nossa vida é a edificação da comunidade. A escola bíblica promove a comunhão entre os irmãos na fé, ajudando-os a estabelecer relacionamentos saudáveis e edificantes. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos encorajados a considerar uns aos outros, estimulando-nos ao amor e às boas obras, e a não deixar de congregar-nos, como é o costume de alguns. A escola bíblica proporciona um ambiente propício para o compartilhamento de experiências, orações e apoio mútuo, contribuindo para o fortalecimento da comunidade cristã. Um terceiro valor e que agrega à nossa vida é a formação de líderes. A escola bíblica é uma oportunidade para formar líderes capacitados para servir a igreja e a sociedade em conformidade com a vontade de Deus. Em Efésios 4, verso 11 e 12, destaca que Cristo deu dons à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Através do estudo da palavra e da prática da fé, a escola bíblica contribui para que os cristãos desenvolvam habilidades de liderança e sejam instrumentos de transformação em suas comunidades. Um quarto valor que a IBD agrega à nossa vida é a consciência da evangelização e discipulado. A escola bíblica tem um papel fundamental na formação de discípulos e na propagação do Evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordena aos seus seguidores que façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que ele ordenou. Por isso, a escola bíblica proporciona um ambiente propício para que os cristãos sejam treinados e equipados para compartilhar o Evangelho com os não crentes e ajudar novos convertidos em seu processo de discipulado. Mas também tem uma quinta bênção que a escola bíblica agrega ao nosso coração, é o desenvolvimento de habilidades e talentos. A escola bíblica permite que os cristãos descubram e aprimorem seus talentos e habilidades para o serviço no reino de Deus. Em Romanos 12, 6 a 8, somos exortados a usar nossos dons espirituais em benefício da igreja e da comunidade. Por isso, prezado ouvinte, a escola bíblica oferece oportunidades para os cristãos identificarem os seus dons e aprenderem como utilizá-los de maneira eficaz no ministério e no serviço aos outros. Além disso, a escola bíblica também promove o desenvolvimento de habilidades interpessoais de comunicação e de liderança fundamentais para o trabalho em equipe e a realização de projetos na igreja e na sociedade. Portanto, é fundamental que os cristãos valorizem e participem ativamente da escola bíblica dominical, a fim de aprofundar sua fé, fortalecer sua comunhão com os irmãos e se tornarem agentes de transformação em suas comunidades e no mundo. A escola bíblica é uma oportunidade única para enriquecer a vida espiritual, aprender com os ensinamentos bíblicos e experimentar o amor e a graça de Deus em comunidade. No Salmo 19, o verso 7 ao 9, nos fala do valor da palavra de Deus para as nossas vidas. Porque na escola bíblica a gente aprende da palavra de Deus. E ali o texto diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro
e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Prezado ouvinte, esse texto se refere ao fato de que a Bíblia é, na realidade, Deus ensinando a verdade à humanidade. Ela tem em vista a instrução divina relativa ao credo, ao caráter e à conduta. Retrata como um manual completo que descortina a lei de Deus para as nossas vidas. Em outras palavras, a Bíblia é a lei do Senhor para a vida humana. Como tal, ela é perfeita. Aqui o salmista contrasta as escrituras com os raciocínios e as instruções imperfeitas e falhas da humanidade. As escrituras são tão seguras, confiáveis e imutáveis que pegam uma pessoa muito simples, sem discernimento, desinformada, ignorante e incapaz de reter conteúdos e fazem dela uma pessoa habilitada em todos os aspectos do viver santo. Nisso reside o poder santificador da palavra. Nesses versículos, prezado ouvinte, o salmista resume o que Deus está dizendo acerca da sua palavra. As escrituras são o nosso bem maior, mais preciosas do que o ouro. Elas se constituem em nosso maior prazer, mais doces do que o mel. Elas são nossa maior proteção, alertando-nos contra o erro. Elas oferecem a maior promessa, uma recompensa eterna. Elas são o maior agente purificador, afastando-nos do pecado. Por isso e por outras coisas, a escola bíblica dominical é tão importante e especial para as nossas vidas. Se você ainda não tem tido o compromisso de estar na escola bíblica, faça isso uma decisão do seu coração, para semear na sua vida, na vida dos seus filhos. Muitos hoje, talvez lamentam por ver os seus filhos errantes longe do caminho do Senhor, porque talvez não investiram nas suas vidas, não os levaram à IBD, não deram a eles a oportunidade de conhecer mais do Senhor. Nós não devemos ser pedra de tropeço na vida dos nossos semelhantes. Devemos ser bênção. Por isso, decida buscar pela palavra de Deus. Você pode colocar o teu coração em tantas coisas nesse mundo, mas eu tenho toda a certeza que todas estas coisas irão ficar aqui. O que nos leva e o que nos acompanha para a eternidade. O que é aquilo que nós investimos no reino de Deus e para Deus. Que você possa amar a escola bíblica, possa investir tempo em estudar a palavra de Deus. Isso fará toda a diferença na sua vida e também na vida dos seus filhos.